Meus irmãos, saudações de graça e paz, bem-vindo ao nosso canal Ministério Sandro Fontoura. E nós gostaríamos no dia de hoje, antes de meditarmos na palavra de Deus, convidá-lo a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a acionar o sininho, e nós estamos pedindo a todos aqueles que admiram o nosso ministério que estejam fazendo nos seus comentários o desejo do seu coração em torno de qualquer palavra, de qualquer curiosidade que você tenha. Algo que você tenha relacionado à Bíblia, que até o dia de hoje não esteja muito claro, que você gostaria de entender, de compreender melhor, e nós estaremos selecionando alguns assuntos relacionados à Bíblia para dar a resposta aqui através do nosso canal. Texto da Palavra de Deus para hoje está no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 7 e versículos de número 2, 3 e 4, que nos diz assim: Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais diziam uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Queridos, nós estamos diante de uma palavra que tem tudo a ver com o que nós estamos enfrentando nos nossos dias. A situação de 4 homens que enfrentavam um momento de enfermidade, de doença. Doença esta que não tinha a cura dentro do mundo antigo. E a Bíblia diz que eles estavam fora da cidade, eles eram excluídos da sociedade por conta desta enfermidade. E a crise estava instaurada dentro daquela cidade, dentro de Samaria, ao ponto de haver atos de canibalismo. As mulheres estavam comendo seus próprios filhos, porque não tinham o que comer. Esterco de pomba, cabeça de jumento estavam sendo usados como âmbito de refeição. E a Bíblia nos fala que era um momento de decisão. Era o momento daqueles homens decidir o que eles queriam, e eles deveriam fazer daquele momento de crise um momento de decisão. E eles chegam a uma conclusão: se nós ficarmos aqui assentados, morreremos. Se nós entrarmos na cidade, a cidade não tem nada para nos oferecer, também morreremos. Se nós for até o arraial dos sírios, se eles quiserem que nós viveremos. Mas como eles são inimigos, se eles quiserem nos matar, tão somente morreremos. Eles estavam vivendo o verdadeiro adágio que nós costumamos dizer: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E eles resolvem tomar uma decisão por Deus. Eu tenho aprendido muitas coisas nesses dias, diante do coronavírus. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque o tema do que eu tenho por falar é que o corona quer uma carona. Nós estamos vivendo dias que o ser humano é obrigado a usar da criatividade, porque nós estamos em isolamento total, nós estamos de quarentena. E nunca houve em toda a história da raça humana uma situação semelhante. Eu fiquei assustado
eu fiquei boquiaberto quando eu vi um repórter dizer que a Europa estava de joelhos diante da Covid-19. Poucos dias depois, dentro de um cenário mundial, a mesma palavra é dita nos Estados Unidos. A América está de joelhos diante de uma pandemia. O que é interessante é que o mundo nunca se prostrou diante da presença de Deus. Mas Deus usa um pequeno vírus, invisível aos olhos humanos, e coloca as nações de joelho. E hoje nós estamos encerrados dentro dos nossos lares em adaptação. Temos que usar de solidariedade, nós temos que usar de empatia, temos que ser parceiros para poder vencer tudo isso. E o que é muito difícil para as famílias nos dias de hoje é poder entender o que de fato está acontecendo na vida de cada cidadão. Nós vivíamos juntos, mas não convivíamos juntos. Viver é diferente de conviver. Você pode viver com uma pessoa, sair para o teu trabalho, chegar à tardinha, você tem o período até a janta para estar no diálogo, depois você vai para o descanso normal e natural de 6 a 8 horas. E aí então você tem que sair para o serviço novamente. Aí você tem que viver. Porque você vive, não convive. E o coronavírus nos colocou dentro dos lares. Nós temos que conviver, partilhar, estar no dia a dia juntos. E o que é muito triste é ver que nesse período nós não estávamos preparados para viver em família. O índice de separações nos lares chegou a 430%. Feminicídio a mais de 215%. Violência contra a criança aumentou em mais de 260%. Nunca houve isso na história da raça humana. Quando o lar deveria ser um porto de paz, de tranquilidade, virou um lugar e um ambiente de violência. E nós temos que ter a paz e a tranquilidade para administrar todas essas coisas, para que o corona não pegue uma carona dentro da nossa casa. E aonde deveria haver um altar para Deus, o diabo não venha explorar, trazendo consequências muito sérias. Nunca, em toda a história da raça humana, os profissionais da saúde foram tão valorizados como estão sendo nos nossos dias. Esperamos um milagre e Deus, para operar esse milagre, vai ter que se fazer usar de uns cientistas. E nós vamos ter que esperar um sinal da parte do céu, dormindo na noite e acordando pela manhã, na esperança que alguém tenha uma vacina para nos tirar deste mal. E quando nós olhamos para as consequências existentes e vimos o corona pegando uma carona, a sociedade está sofrendo o seu próprio mal. Nos dias de hoje não existe dinheiro, não existe recurso financeiro em todo esse planeta para curar a dor de um pai e de uma mãe que perdeu um filho, ou de um neto que perdeu um avô, ou de um filho que perdeu um pai para a pandemia. Onde está o dinheiro dos poderosos? Onde estão as contas bancárias fartas e gordas que podem dar uma solução para a morte? O vírus tem mostrado para nós que o dinheiro não é tudo. Quando nós olhamos para tudo que está acontecendo, nós vamos observar que existe um ambiente de igualdade. Deus está mostrando que diante dele não tem pobre e não tem rico.
todos nós somos iguais. As nações e o mundo todo é como regra, é mandamento. Para sair dos nossos lares temos que usar uma máscara. E a máscara nos identifica que todos nós somos iguais. O milionário tem que usar uma máscara. Mas o senhor da comunidade também tem que usar uma máscara. Porque ela nos identifica e nos coloca num âmbito de igualdade. Eu tenho observado muitas coisas que têm acontecido nos nossos dias. E o que é tão interessante, nós chegamos ao conhecimento de que o templo não é de madeira, o templo não é de material como os tijolos e mármore. O templo somos nós. A igreja primitiva, ela crescia nos cultos domésticos. Nós éramos crentes fervorosos dentro da igreja, mas dentro de casa estávamos com o altar quebrado. O corona, ele pegou uma carona, porque ele encontrou lares sem altar. Ele encontrou lares sem comunhão. Ele encontrou lares sem amor, ao ponto dos homens e das mulheres não poderem conviverem juntos. O corona, ele está pegando uma carona na mente das pessoas. Tem pessoas que estão surtando com este mal. Tem um amigo de Florianópolis que nos comunicou que o colega da empresa dele sendo liberado pelo patrão, porque a pandemia trouxe uma crise sem precedentes, o patrão pediu para ele ficar um mês em casa. E ele nesse mês entrou em depressão. E quando foram atrás dele no apartamento onde ele morava, ele havia se enforcado. Porque o corona está pegando uma carona na mente das pessoas. E a Bíblia diz o seguinte, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Observamos também que a fé dos religiosos foi confrontada. Estamos deixando a fé de lado para dar lugar ao medo. Enquanto Pedro vinha andando sobre as águas e olhando para Jesus, ele estava vencendo. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as ondas, ele acabou sucumbindo em meio às turbulentas águas do mar da Galileia, porque o medo superou a fé. Nós não podemos perder a fé para o corona, porque o corona quer pegar uma carona, ele quer implantar o medo, ele quer trazer o surto psicótico para as nossas mentes. Tem cristãos que estão tomando antidepressivo para dormir, porque perderam a paz. Um povo sem esperança é um povo derrotado, é um povo fracassado, é um povo sem rumo. E o corona quer pegar uma carona, te roubando a esperança, te roubando a fé. O corona, ele quer produzir em nós, em vez da vida, a morte. Em vez da fé, o medo. E o que vale a pena avaliar, isso é muito interessante, nós devemos guardar nos nossos corações. É que esses homens, esses 4 leprosos, eles eram rejeitados, desprezados e eles estavam jogados ao léu, fora da cidade, sem esperança, a fé sendo confrontada, uma doença sem cura. Mas os 4 entenderam, não é hora de nós nos calarmos, não é hora de parar. Nós temos que nos levantar e tomar uma atitude. Vamos ao acampamento da Síria. Se eles quiserem que nós viva, tão somente viveremos. Mas se eles quiserem que nós morram, tão somente morreremos.
e na decisão deles, Deus resolve os acompanhar. Eu quero que você entenda, meu irmão, que a maior riqueza que existe hoje no planeta Terra é a saúde. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Os empregos, eles são temporários, não são eternos. A morte, ela é certa. Entenda que tudo acontece muito rápido. Compreenda que a vida é curta. Mas Deus quer nos dar poder e autoridade para passarmos por cima de tudo isso. Tem famílias se desfazendo, tem pessoas em depressão, tem pessoas surtando. O vírus nem bateu na sua porta, eles estão morrendo por antecipação. Eles estão na predisposição genética, eles estão buscando um mal para si que ainda não é sua propriedade. Quer dizer, se aconteceu com os outros, não quer dizer que vai acontecer contigo. Porque na tua casa tem marca de Deus. Na tua casa tem marca do sangue do Cordeiro. O anjo da morte visitou o Egito, mas onde tinha a marca de Deus, o mal não chegou. Aonde tinha a marca de sangue nas vergas das portas, o mal não triunfou. Eu quero que você entenda que o corona, ele não pode pegar carona. Se você vier numa BR, numa estrada, e tem alguém pedindo carona, você parando o carro, você abaixa o vidro e você vai sentir o clima da pessoa que está pedindo carona, porque carona a gente não dá para qualquer um. Mas se você sentir que é um momento de necessidade, você dá carona. Agora, se você desconfia, você não dá carona. Desconfie. O vírus é real. Ele é letal? É letal. Mas ele está querendo uma carona na tua mente. Ele quer te surtar. Ele quer produzir preocupação ao ponto de você não acreditar mais que você possa consertar a tua vida financeira. Que não existe mais para onde correr. Tem a situação de um senhor lá no estado do Pará que, quando soube que estava com a Covid, com coronavírus, ele saiu de casa e viajou 80 quilômetros e foi encontrado no meio do mato. Porque ele pensou consigo, peguei o coronavírus e agora vou transmitir para toda a minha família e vou acabar matando a todos. Foi encontrado no meio do mato, que nem um doido surtado. E o corona, ele quer essa carona. Se você convidar, ele entra. E se ele entrar, ele pode produzir estragos terríveis. Mas o estrago espiritual que ele está produzindo é maior que a própria enfermidade. É maior que a própria doença. Agora tem um porém. Se você der carona para qualquer cidadão e ele entrar para dentro do teu carro, ele não tem autoridade para tocar na tua intimidade. O cidadão entra, senta, ele não tem autoridade para entrar na intimidade da família que vai dentro do carro. Não deixa esse vírus pegar uma carona na tua intimidade. Eu fui a Israel esse ano, não subi ao Monte Sinai. Os irmãos subiram e eu fiquei. E Deus falou comigo na noite que a manifestação da sua glória no Monte Sinai foi para a nação de Israel, mas a intimidade foi para Moisés. E Deus ministrou no meu coração e eu preguei em várias igrejas no começo desse ano, no nosso país, que esse ano seria um ano de intimidade. Não de manifestações, mas de intimidade. Não dê carona para o corona. Se ele está querendo tocar na tua intimidade, não aceite. Essa preocupação não pode te sobrecarregar ao ponto de você não ter mais paz para dormir.
Até o dia de hoje você foi um campeão. Tuas contas sempre foram pagas e Deus está no cuidado da tua vida. Não deixe Ele tocar na tua intimidade. A tua intimidade é intocável. Se você der carona para alguém e esse alguém entrar dentro do teu carro, ele não pode entrar na intimidade, ele não pode controlar a tua velocidade. Se você quiser parar, você para. Se você quiser acelerar, você acelera. Você tem o controle da tua velocidade. O corona está aí e ele quer te parar. Ele quer parar a tua fé. Ele quer te deixar do lado de fora da cidade, como esses leprosos, esperando a morte chegar. É como cantava Raul Seixas: estou sentado à beira do meu apartamento, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Que negócio é esse de ficar esperando a morte chegar? De jeito nenhum. Eu tenho comando da minha vida porque Deus está sobre mim e Ele tem a soberania, Ele é soberano na sua vontade. O ladrão veio para matar, roubar e para destruir, mas o meu Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Eu vou acelerar, eu vou passar por cima no nome do Senhor. O comando está na palma da mão de Deus. Se você der carona para alguém, esse alguém não tem a autoridade para mexer no teu ar-condicionado. Se está frio, você esquenta. Se está quente, você gela. Quem controla o ar é você. Não deixa o corona pegar uma carona e esfriar a tua fé. Não deixa o corona gelar a tua esperança, congelar os teus sonhos. Não deixa. Não aceite que ele pegue uma carona. E entenda que Deus ainda tem um projeto contigo e com a tua família. Se alguém entrar dentro do teu carro de carona, ele não pode ir colocando a mão em nada. Se tem um salgadinho, se tem uma fruta, ele não pode pegar, porque ele está de carona. O corona está querendo colocar a mão no teu casamento. O corona está querendo roubar a paz dos teus filhos. O corona está querendo dividir a tua casa. Mas eu venho aqui por essa plataforma digital para te dizer que Deus não abre mão de você. Que Deus é soberano e Ele tem o controle e o comando da tua vida ainda. Não dê carona para o corona. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe os teus filhos e a tua esposa, no nome de Jesus de Nazaré.